Depois a gente vai ver, quando a gente for falar do nosso algoritmo aleatorizado, quem que é o universo dele, né? Quem são os eventos dele, coisas assim. Tá? Mas aqui pegando um exemplo bem bobinho, eles estão saindo da rolagem de um dado, vamos só escrever por extenso que ajuda a gente a ver as coisas com clareza. Então no cenário 1, eu vou ter aqui, olha, quem que é o meu universo? A gente já falou, né? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Daí eu dei exemplo de... vou fazer completo, né? Esse é meu universo e eu estou supondo um dado perfeitamente simétrico, né? Um dado honesto. Então, qual que é a probabilidade de cada evento? Nesse caso, todos os eventos têm a mesma probabilidade. Como o tamanho do meu universo é 6, essa uniformidade, o tamanho ser 6 junto com a uniformidade, vai implicar para mim que a probabilidade de um certo resultado é 1 sobre 6, para qualquer R pertencente a 1. De novo, estamos, né, com o cenário bem conhecido e tudo mais. Eu já dei um exemplo, também falei com vocês, no caso do que seria um evento aqui, né? Então, só para a gente definir, olha, S... Vamos colocar assim, ó, evento de R do resultado ser par. Para quais R's que o resultado é par? Nesse caso eu vou pensar o quê? Num S aqui, que é subconjunto do U, que é exatamente o 2, o 4 e o 6. E daí, quando eu for falar da probabilidade de ser par, é legal da gente pegar exemplo bem simplesinho, assim, para a gente ver, fazer o que eu chamo de teste de sanidade, né? Ver se a nossa intuição está casando com a definição, para ver se a definição não come bola, se está tudo certinho, né? Então, assim, qual que é a probabilidade, num dado honesto, do resultado ser par, gente? Metade, né? Sim. 50%. E vamos usar a definição que a gente viu aqui para calcular isso, né? Então a probabilidade do nosso S vai ser esse somatório de 1/6 mais 1/6 mais 1/6 para todos os elementos de S. Como é uniforme, esse somatório se reduz a um produto, né? É o tamanho de S vezes a probabilidade, que no caso é 1/6. Só que o tamanho de S é o quê? É 3, né? Então isso aqui vai ser 3 vezes 1/6, que vai dar 1/2 ou 50%, que casa com a nossa intuição. Então, só para deixar a coisa bem definida. E por fim, só para completar o nosso exemplinho aqui, como espaço é uma coisa preciosa, tá? Eu vou só escrever, eu deduzi assim, mas eu vou falar assim, ó, aqui está o S e probabilidade do S é meio. Aqui está a continha, mas eu vou apagar ela. Só para dar um exemplo de uma variável aleatória, tá? Só para dar um exemplo do que seria uma variável aleatória nesse caso aqui. E já vai ser um exemplo de um tipo de variável específica, tá? Que é o que eu chamo de variável indicadora. Por quê? Vai ser uma variável x aqui, que vai indicar o que para mim? X vai indicar aqui se o resultado é par. É 1 se R for par e 0 caso contrário. Tá, eu escrevi por extenso, mas vamos entender isso aqui matematicamente. Né? Olha, x é 1 se R for par e 0 caso contrário. Vindo para cá, para nossa definição, né, de uma variável aleatória como uma função, o que eu estou falando é que a x, eu vou ter um valor para x associado a cada um dos resultados do universo. E ela vai levar em números reais, em particular, e vai ser uma variável binária ali, né? Ela vai levar ou em 0 ou em 1, exclusivamente. E no caso, ela vai levar em 0 se os números forem 1, 3 e 5, ou 5. E 2, 4 e 6 ela leva em 1. É essa a funçãozinha, essa é a definição da função. Eu nem vou escrever ali, vou deixar por extenso mesmo. Mas o que eu quero que vocês percebam é por que eu chamo ela de variável indicadora. Porque como ela tem essa característica binária, ela basicamente está me dizendo, é uma flag, né? Ela me diz, isso aconteceu ou não aconteceu. É só isso que ela me diz. Então ela indica um certo resultado ali, ou indica a ocorrência de um certo evento. No caso, exatamente o evento S. Não precisava ser, tá? Só que coincidiu da minha variável estar relacionada com o evento anterior.
Para a coisa ficar mais interessante, e ao mesmo tempo ainda bem intuitiva, vamos falar de um cenário com 2 dados aqui. Tá? Então agora o nosso novo cenário 2 aqui, ele trata da rolagem de... E apesar de ser bem simples, já tem algumas coisas legais para observar com vocês. Por quê? Uma primeira coisa que eu observaria é: esse cenário com rolagem de 2 dados já vai ser significativamente mais complexo do que com apenas um, tá? Porque os resultados se combinam. Então, apesar de eu ter começado com uma coisa super simples, rolando um dado, quando eu coloco 2 dados, ele não é o dobro de complexidade do outro. Cresce muito mais rápido do que isso, tá? Porque dá a combinação ali dos resultados do primeiro dado com o do segundo para estabelecer meu universo, como a gente vai ver na sequência. Tá? E fora isso, a outra coisa que eu observaria é: eu estou falando do cenário em função do que acontece, de quais são as escolhas aleatórias. Eu não estou falando de como eu as uso, tá? Talvez vocês não tenham esse mau hábito, mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso meio para eu não cometer um erro, que é assim: quando eu penso 2 dados, eu penso logo em somar eles, por exemplo. Em muito jogo de tabuleiro, você joga 2 dados e soma o resultado, por exemplo. O meu cenário é dado pelas escolhas aleatórias que são feitas, tá? E no caso, meu universo vai ser o resultado possível. O que eu faço com essas escolhas é outra história. Se eu quero pegar o maior, se eu quero somar, se eu quero saber se um é ímpar, isso aí são eventos, isso aí são variáveis aleatórias que eu vou definir de acordo com o uso. O cenário é só rolar 2 dados, tá? Porque às vezes a gente vai direto para uma aplicação, né? E mistura as coisas. Se vocês não misturam, ótimo, mas é só chamando a atenção para isso, porque é um erro que é fácil acontecer. Nesse caso, então, o meu universo vai ser o quê, gente? Ele vai ser todas as combinações possíveis aqui de resultados dos 2 dados. Então eu vou ter 1 e 1, aqui os 2 dados podem tirar 1. Eu vou ter 1 e 2, o primeiro dado dá 1, o segundo dá 2. Eu vou ter 1 e 3, e assim por diante, até 6 e 6, né? Pode ser que os 2 tirem 6. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Qual que é o tamanho desse universo? Perdão? 36, né? 36 possibilidades, que é o resultado de 6 vezes 6, né? Qualquer um dos resultados do primeiro e qualquer um do segundo. Vejam que a ordem importa, porque eu estou falando de resultados possíveis. De novo, para a soma, a ordem não muda, mas eu não estou falando da soma, estou falando do resultado em si. Então, de fato, eu tenho 36 resultados possíveis aqui, 36 resultados possíveis no meu universo, 36 pares diferentes. E por conta disso, de novo, supondo que meus dados são honestos, né, que meus dados não enviesam as coisas, a probabilidade vai ser uniforme aqui. Então a probabilidade para um R qualquer pertencente a U, eu estou omitindo essa parte do R pertencente a U, mas está implícito, tá? Eu estou pegando um carinha qualquer de U, vai ser 1 sobre 36 nesse meu caso. Bem, definido o universo, vamos ver aqui um evento possível, tá? Então, o nosso exemplo de evento, aí sim, vai ser a soma dos resultados. Mas no caso, como é um evento e não uma variável, é a soma dos resultados ser alguma coisa. A soma dos resultados dar algo, que no caso é a soma dos resultados ser 7, tá? Vamos ver então esse conjunto S aqui, né, que corresponde ao meu evento. Quais são as duplinhas que a gente tem ali que pode dar 7? Né? 1 com 1, obviamente não, né? Inclusive um jeito de fazer isso é pensar, coloca um resultado no primeiro dado, 1, com qual resultado que ele vai dar 7? 6, é a única possibilidade, né? Então o 1 no primeiro dado só pode dar 7 com o 6 ali combinado. Se eu colocar 2 no segundo dado vai ser 5, que eu vou ter que combinar. 3 com 4. Esse aqui eu vou fazer por extenso ainda, tá? 4, 5 com 2. E finalmente 6 com 1.
Então, esse é o meu S. Qual vai ser, portanto, a probabilidade do meu evento? A probabilidade desse evento ocorrer. Tá? Eu vou colocar ela aqui, porque daí eu posso apagar mais fácil. Embaixo eu vou deixar a variável. Vai para a definição, né? A probabilidade desse evento ocorrer vai ser a soma das probabilidades. Cadê? Onde está? Aqui. A soma das probabilidades de cada resultado. Quantos resultados eu tenho aqui dentro do S? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as probabilidades são uniformes, né? Se não fosse, eu teria que realmente somar uma por uma. Mas, no caso, então, eu vou poder multiplicar aqui o tamanho do S vezes a probabilidade de um evento qualquer, nesse caso, porque ele é uniforme. E isso vai dar 6 vezes 1 sobre 36, que vai dar 1 sobre 6. Ok? E, por fim, vamos ver aqui a variável y, uma variável aleatória y, cujo valor, tá, y aqui é a soma dos resultados. Então essa variável y aqui vai ser a soma dos resultados, colocando naquela anotação, essa eu não pus, mas a y eu vou querer colocar. Então, vamos por aqui que, olha, y, onde eu vou por aqui, é uma funçãozinha que leva do nosso u, né, das 36 possibilidades, aqui, até quais valores possíveis, gente? Quais os valores possíveis para a minha funçãozinha? Qual que é a imagem dessa função? Qual que é o menor valor que pode dar aqui a soma dos resultados? 2, né? E os valores que eu estou somando são inteiros, né? Então vai crescendo de 1 em 1 até, qual que é o maior? 12, né? 6 nos 2. Vejam que ao escrever isso aqui eu não estou falando nada sobre a distribuição, sobre a probabilidade de cada resultado sair. Só estou falando que os resultados vão estar são os inteiros entre 2 e 12. Então a minha funçãozinha ela leva os resultados, cada um dos resultados das escolhas aleatórias, né, que são esses pares, em um númerozinho entre 1 e 12. Tudo bem, gente? Bem, então eu vou, por uma questão de espaço novamente, eu vou apagar isso aqui, vou deixar uma parte mais enxuta ali, para apresentar outros conceitos que vão ser úteis para a gente. Está quase acabando, tá? Não tem muito mais conceitos, é basicamente esperança e uma propriedade dela que a gente vai precisar agora